Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025 e cá estamos para continuar a leitura da palavra de Deus. Portanto, já abra a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 7. Sendo que eu vou, no final desta leitura, apresentar para você mais uma das minhas Bíblias da minha coleção. Uma Bíblia que eu gosto muito. Eu vou apresentar para vocês. E umas coisinhas a mais. Estamos aqui disponíveis. Se você quiser orientação sobre alguma Bíblia específica, fale comigo. Manda aí no meu WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no comentário fixado deste vídeo. E eu posso orientar você, inclusive ajudar você na sua compra, tá bom? Da sua Bíblia, para adquirir a sua Bíblia. Mas vamos à leitura de hoje. E eu já peço a você que gosta desse conteúdo, deixa um like ou assista o vídeo. E se gostar do conteúdo, deixa um like que isso nos ajuda muito. E se não gostar, deixa um dislike, tá tudo bem. Comente o que você achou, gostando ou não gostando. Eu vou gostar de ter o seu comentário no nosso vídeo, porque isso dá relevância ao nosso canal na plataforma. Você estará assim nos ajudando, tá bom? Mas vamos à leitura de hoje, 2 Crônicas, capítulo 7, que diz assim: Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Que coisa fantástica, essa manifestação sobrenatural de Deus no templo de Jerusalém, quando Salomão acabou o ritual de consagração, de inauguração do templo. Quando Salomão terminou a sua oração, essa manifestação do fogo descendo do céu para consumir o holocausto e os sacrifícios, e essa manifestação da glória do Senhor aí enchendo o templo. Versículo 2: Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. E eu comentei na leitura de ontem que a glória do Senhor, a máxima manifestação da glória do Senhor, não foi essa. Você lembra que foi que eu comentei no vídeo anterior? Qual é a manifestação, a máxima manifestação da glória do Senhor para nós cristãos, que é muito superior à manifestação da glória do Senhor lá no templo de Salomão, no templo de Jerusalém? Responda aí nos comentários. Versículo 3: Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então o povo se prostrou mediante aquela manifestação sobrenatural de Deus lá no templo. Então o rei todo, eu estou lendo agora o verso 4, o rei todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. É coisa demais. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor feitos pelo rei Davi, para louvar o Senhor cantando: O seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Desculpem, de vez em quando vai dar uma tossezinha dessa aí. Estou melhorando, estou tomando xarope. Acabei de chupar uma bala de gengibre para melhorar aqui, ver se não tossia, mas estou melhorando. Verso 7. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura, porque era coisa demais. Durante 7 dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito.
povo de todas as cidades, praticamente, de todo Israel, tinham vindo. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene, levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias, 14 dias. Por isso que deu para matar tanto ovelha e tanto boi em sacrifício, até porque o povo comia parte destes sacrifícios. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para as suas casas, e todos se foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, o seu povo. Então chega o ápice do reinado de Israel. Aqui Deus cumpriu no plano terreno tudo o que prometeu para o povo, para os patriarcas e desde o Egito, né, até a conquista da terra prometida. Verso 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, olha Deus de novo aqui aparecendo para o Salomão, depois que ele construiu tudo que ele queria construir lá, em relação ao seu próprio palácio e ao templo. Olha o que Deus disse, verso 12. O Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, olha o verso 14, que é um dos versículos mais conhecidos no meio evangélico. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E aqui eu quero abrir um parênteses para dar uma explicação de um assunto que eu vejo muita gente cometendo um equívoco. Muita gente usa um versículo como esse para aplicar à nação brasileira. Isso não se aplica à nação brasileira e a nenhuma outra nação, a não ser a nação de Israel. Aliás, mais um detalhe. A não ser a nação do povo de Israel, a nação de Israel no plano terreno e a Israel espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus no plano espiritual. Não se iluda de que o Brasil vai se converter na sua maioria e que vai ter um governo político cristão, com princípios cristãos no mundo por causa dessa promessa aqui. Não existe. Que a Bíblia diz que as nações vão entrar em decadência cada vez maior até consumar todas as coisas com a volta do Messias, que é Cristo. Então, esse versículo aqui, se quiser aplicá-lo na realidade espiritual, aplique para nós, igreja. Podemos orar assim, ó, se a minha igreja, que se chama pelo meu nome de Jesus, o nome de Jesus, é o nome pelo qual nós somos chamados, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. A igreja do Senhor Jesus, lá em Apocalipse, das 7 igrejas, parece que 5 são chamadas a se consertar, que estavam falhando com Deus, pecando contra Deus. Algumas pecando pecado grave. Aí sim, aí a promessa, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus abençoará, inclusive no sentido material também, mas especialmente no sentido espiritual. Então eu não concordo quando eu vejo o pessoal dizendo que Deus tem promessa específica para o Brasil. Isso não é bíblico. Isso aqui, literalmente, nesse contexto, se aplicava a Israel. Ainda tem muita promessa de Deus feita a Israel terrena, que ainda vai se cumprir. Nenhuma dessas promessas é para qualquer outra nação, inclusive o Brasil. Ah, pastor, mas não tem chance de a maioria do povo brasileiro se converter? Pode muito, e já um percentual bastante elevado, segundo o censo do IBGE, parece que em torno dos 27% da população brasileira se declara cristã evangélica. Mas tem um problema.
eu fico assim impressionado. Por que que com o crescimento do evangelho, das igrejas evangélicas no Brasil, não diminui a corrupção, só faz aumentar? E a minha resposta é muito simples. É porque a maior parte desta igreja é apóstata. E é por isso que a gente vê tanto escândalo no meio das igrejas e por parte dos pastores. Porque, infelizmente, a maior parte da igreja é apóstata. Igreja apóstata não faz efeito na corrupção do governo secular de qualquer país. Você concorda comigo? Se não concordar, tá tudo bem. Pode comentar aí, concordando ou discordando. Comenta aí o que você acha disso. Eu penso assim. Eu defendo esse ponto de vista. E aí, se você pensar diferente, não tem problema nenhum. A gente não precisa ficar inimigo por causa disso, não. Tranquilo. Respeito o seu ponto de vista, até quando ele é diferente do meu, oposto ao meu. Vamos lá, continuando a leitura, versículo 15. De hoje em diante, Deus está dizendo: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Que bom que agora não é mais o lugar. Jesus disse para a mulher samaritana: nem aqui nesse monte, nem lá em Jerusalém. É onde se adora a Deus em espírito e em verdade. Escolhi e consagrei este templo para o meu nome esteja nele, para que o meu nome esteja nele para sempre. Agora o templo somos nós, o povo de Deus, nascido de novo, redimido pelo sangue de Jesus. É o templo onde Deus habita e ouve as orações. Povo de Deus reunido. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Os olhos e o coração de Deus sempre estarão na igreja do Senhor Jesus. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Versículo 17. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a você, viu, Salomão? É Deus dizendo. Obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. E, infelizmente, a Salomão, que começou tão bem, ouvindo uma palavra dessa tão específica de Deus, caiu no erro, arrumou centenas de mulheres, e esposas e concubinas em acordos políticos, fez muita coisa que Deus disse para não fazer, que o rei de Israel não podia fazer, se afastou de Deus, inclusive atendendo os pedidos das suas esposas, construiu altares para deuses pagãos lá em Jerusalém e arredores. Aí Deus continua dizendo: mas se vocês se afastarem de mim, Salomão, e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha presença. Desarraigar é sinônimo de tirar da minha presença, expulsar da minha presença. Desarraigarei da minha presença, da minha terra, da terra lá de Canaã, que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. O próprio templo seria destruído como realmente o foi. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E foi. Aconteceu, infelizmente. Ouvir uma orientação dessa específica de Deus e não obedecer, pior coisa que Salomão podia ter feito. E o povo de Israel também. E aí as pessoas zombando, né? Verso 21. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? Falando de quando o povo desobedecesse, que Deus ia destruir o templo. As pessoas iam comentar e se questionar por que Deus tinha feito aquilo. Verso 22, e a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto, e por isso ele trouxe sobre eles esta desgraça. Em vez de conceder a graça, trouxe a desgraça. Por quê? Porque eles abandonaram o Senhor e se desviaram. Então a palavra para nós é:
vigie, ore para não entrar em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Persevere no caminho do Senhor. Não se deixe seduzir pelo pecado, desviar dos caminhos do Senhor. Se, quando pisar na bola, quando pisar fora da linha, se arrependa, se confesse o seu pecado e se volte para Deus de coração. Porque Deus não é tolerante com o pecado. Ele puniu o seu povo Israel de uma maneira humilhante. E ele continua fazendo isso com aquele que lhe desobedece e se afasta dos seus caminhos. Entendido? Então é isso aí. E aí, como eu disse, eu quero apresentar para vocês mais uma Bíblia da minha coleção e uns detalhes a mais. Como eu disse, eu sou colecionador de Bíblias. Eu tenho Bíblias evangélicas, Bíblias católicas. Eu tenho a maioria das versões das Bíblias da minha coleção são versões em português, mas eu tenho, por exemplo, Bíblia em latim, a versão do Jerônimo em latim. Eu tenho Bíblia em espanhol, Bíblia de estudo em espanhol, Bíblia de estudo mundo hispano. Eu tenho Bíblia em francês, Bíblia católica numa versão francesa. Eu não sei ler francês, mas meu filho estava na França e minha nora trouxe uma Bíblia especial católica em francês para mim. Eu tenho uma Bíblia em crioulo, que é a língua da Guiné-Bissau. Um irmão da nossa igreja foi numa missão lá para Guiné-Bissau, no trabalho dele. Passou vários meses lá e quando veio me deu de presente uma Bíblia em crioulo. Uma hora eu vou mostrar essas Bíblias que eu estou falando para vocês aí. Então eu tenho muitas versões da Bíblia e detalhe, eu não tenho só para guardar não. A maioria delas eu já li. E quando eu pego, por exemplo, uma Bíblia de estudo para ler, eu não leio só o texto bíblico, eu leio todas as notas de rodapé, todas as introduções, todos os comentários, tudo eu leio de capa a capa. E aí, uma das Bíblias que eu mais gosto há muito tempo é essa Bíblia que eu uso para ler com vocês aqui todo dia. Agora, nas férias que eu viajei, eu levei a minha Bíblia de estudo discipulado, uma hora eu vou falar dela. Eu tenho essa Bíblia, a NVI, Nova Versão Internacional. Eu gosto muito da linguagem desta Bíblia, por um detalhe em especial. Essa Bíblia nem é muito formal. O que é uma Bíblia formal? É uma Bíblia que usa linguagem clássica e muitas palavras que às vezes a gente nem compreende, aliás, que nem fazem parte do nosso vocabulário no dia a dia. Por exemplo, longanimidade. Veja como é ruim de falar. Aí essa Bíblia, no lugar de longanimidade, traz paciência. É mais fácil de entender paciência, que todo mundo fala em paciência no dia a dia. Por exemplo, beneplácito, que muitas Bíblias usam essa palavra beneplácito. Você sabe o que significa beneplácito? É mais ou menos generosidade do rei. Então essa Bíblia não usa beneplácito lá em Efésios 1, usa um termo mais simples que todo mundo entende. Por outro lado, essa Bíblia não é comum demais a linguagem, porque tem a Bíblia, por exemplo, a Nova Tradução na linguagem de hoje e, por exemplo, a Mensagem, que é uma paráfrase, a Nova Bíblia Viva, que também é uma paráfrase. Os tradutores usaram linguagem comum do dia a dia. Então, essa Bíblia é um meio termo, nem comum demais e nem erudita demais. Então, é uma Bíblia excelente para quem quer ler e compreender a Bíblia. Ela é mais fácil de ser compreendida do que uma Bíblia erudita, como a Almeida Corrigida Fiel, ou como a Almeida Revista e Corrigida, que muitos cristãos usam. Eu tenho essas Bíblias na minha coleção. Então elas usam linguagem muito erudita e é mais complicado de compreender, mas essa daqui usa uma linguagem mais popular, sem ser popular demais. Tem umas que a linguagem é tão popular que é quase ao nível da vulgaridade. Não é o termo, mas é quase isso. Então eu gosto demais dessa Bíblia. Eu tenho um hábito. Quando eu pastoreei a primeira Igreja Batista de Coelho Neto, no Maranhão, entre os anos de 2014 e 2017, eu
levei a igreja, a maioria dos membros, a comprar a Bíblia, Nova Bíblia Viva, porque eu uso uma linguagem bem simples que qualquer pessoa, com o mínimo de leitura, lê e compreende. Então se tornou o texto a Bíblia usada lá na nossa igreja naquela época. Um irmão empresário me deu uma caixa com umas 40 Bíblias daquela e eu distribuí entre os irmãos que não tinham condição de comprar uma e todo mundo passou a ter a mesma Bíblia. Eu gosto muito de orientar a igreja que eu pastorei nesse sentido. Quando eu cheguei aqui na Redenção, na Igreja Batista Redenção, em 2018, eu orientei a igreja a adotarmos esta Bíblia aqui. Inclusive essa minha Bíblia, ela tem aqui Escrituras Sagradas aqui em cima, no meio tem Igreja Batista Redenção e aqui embaixo tem Pastor Arquimedes Castro. Porque eu mandei, ela estragou a capa, e eu mandei colocar uma capa de couro. Aqui em Goiânia a gente tem um local que põe uma capa de couro. Aqui atrás tem Escrituras Sagradas, entendeu? Então, não é mais a capa original que eu uso demais essa Bíblia. Eu tenho ela desde, deixa eu ver a data, 5 de junho de 2019. Ela já tem 6 anos e bastante usada. E aí, por que eu estou dizendo isso? Essa Bíblia não é uma Bíblia de estudo, ela é uma Bíblia letra grande. A letra dela é muito boa, letra grande, não sei se dá para você ver aí. E é uma Bíblia grande, ela é maior do que o normal, porque as Bíblias normalmente têm 14 centímetros de largura por 21 de altura. Essa daqui é maior, essa daqui deve ter uns 17 por 24. Então ela é maior. E a letra é grande, não é Bíblia de estudo, ela não tem muitas notas de rodapé explicativo, não tem introdução aos livros. Aí, Desculpem, por que eu estou trazendo esse assunto? Nós temos a Bíblia NVI disponível também na nossa parceria com o Mercado Livre para vender. E aí eu procuro sempre Bíblias que estejam em promoção, Bíblia de boa qualidade e que tenha facilitação no pagamento, às vezes tem frete grátis, uma série de condições que você pode adquirir estas Bíblias. Inclusive eu deixo aqui nos comentários deste vídeo, e no comentário fixado e também na descrição do vídeo, você clica aí que você acha, eu deixo os links que você clica em cima, vai lá e compra a Bíblia lá no Mercado Livre e recebe. Por exemplo, eu tenho a Bíblia NVI grande, do tamanho dessa daqui, de luxo, não é essa mesma cor de capa, né, mas de luxo. Essa daqui também é uma capa de couro, essa capa aqui é cara, né? Só para pôr essa capa aqui há alguns anos atrás foi R$120, só a capa. E ela tem o formato de letra que chama leitura perfeita. É uma letra muito boa, grande e nítida, fácil de ler, até para quem tem alguma dificuldade na vista. Essa Bíblia que eu estou falando, que está aqui no link na descrição do vídeo, no comentário fixado, custa R$ 197,64, parcelada em 6 prestações de R$ 32,94. Ou então você pode comprar à vista pelo preço de R$ 164,90 à vista. De 197 cai para 164, mais de R$30 de desconto aí para pagamento à vista. É só clicar no link aqui e comprar uma Bíblia grande, letra grande, capa de luxo especial por esse preço. Você também pode comprar a Bíblia NVI, essa mesma versão em tamanho normal, 14 por 21, de luxo, capa de luxo, e ela tem o índice. Você sabe o que é o índice? O índice são aqueles cortezinhos que tem nas páginas da Bíblia para você, com a sigla dos livros, para você clicar e já ir direto, pôr o dedo aqui e ir direto no livro que está marcado lá. Então essa Bíblia com índice, ela está custando R$ 94,56, parcelada em 6 prestações de R$ 15,76, ou ela está à vista por R$ 78,90, que é um preço muito acessível. Tá certo? E mais um detalhe. Eu não tenho a Bíblia de estudo NVI, mas eu recomendo, se você quiser uma Bíblia de estudo, com introdução a cada um dos livros da Bíblia, várias figuras ilustrativas, desenhos de mapas da Terra Santa e lá os arredores, notas de rodapé explicativo, você pode adquirir. Eu tenho aqui no meu link, aqui na descrição desse vídeo, através do meu WhatsApp. A Bíblia de Estudo NVI, ela custa R$ 274,32, parcelado
em 6 prestações de R$ 45,72, ou você pode adquirir ela à vista por R$ 228,90, caindo aí quase R$ 50 de desconto. E detalhe, deixa eu fazer uma observação. Se você clicar no link e for lá, pode ser que já tenha acabado. Não esteja fora de estoque, que só tinha uma por esse preço de 222. Se você não achar, você manda uma mensagem no meu zap, que eu acho a outra mais barata que eu achar lá e mando para você fazer sua compra. Entendeu? Por R$ 228,90, eu falei 222, foi? É R$ 228,90 à vista. Só tem uma, com essa condição de pagamento de 6 prestações de R$ 45,72. É a Bíblia de Estudo, é uma Bíblia muito boa. Eu não tenho, mas tem irmãos que têm. E por que eu não tenho a Bíblia de Estudo em NVI? Porque eu tenho essa Bíblia simples, na versão NVI, e eu optei por comprar o Comentário Bíblico NVI, que é esse livrão volumoso aqui, com comentário da Bíblia todinha. Esse livro não sai daqui da minha estante. A maioria das vezes, antes de eu compartilhar com vocês aqui a leitura do capítulo do dia, eu vou nesse livro aqui, leio os comentários do capítulo que eu estou lendo, e os comentários deste livro são excelentes. Comentário Bíblico NVI. Inclusive, se você não quiser comprar a Bíblia de Estudo, você pode comprar, porque a Bíblia de Estudo ela tem a letra um pouco menor. Você pode comprar a Bíblia com a letra grande, que é aquela que eu lhe falei, está lá. Você pode me consultar pelo WhatsApp que eu lhe oriento. E aí, a parte, comprar o comentário bíblico. Porque se você estudar a Bíblia, lendo o texto bíblico lá e vindo para cá ver as explicações, você vai aprender muita coisa. Então ficam aí essas dicas, tá bom? E amanhã a gente volta para continuar a leitura de segundo livro de Crônicas, lendo o capítulo 7, e com mais dicas de Bíblias da minha coleção de Bíblia. Combinado? Um grande abraço a todos, aguardo vocês aqui amanhã às 5h30 da manhã.